que o Senhor me trouxe. Glória a Deus. Muito gostosa de falar para vocês sobre isso. Glória a Deus. Que é sobre autoridade e poder espiritual. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem. Eu fico muito feliz por estarmos aqui, estarmos deslocados, né? Glória a Deus. Nós somos deslocados. Quem está em bloco de carnaval aqui não, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos no bloco do Senhor Jesus. Dando glória a Ele, louvando. Não tem nada mais feliz nas nossas vidas do que estar louvando ao Senhor, estar na presença do Senhor. Amém? E eu queria iniciar com Colossenses, livro de Colossenses 1, 12 a 5. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem é santificado aqui? Amém. É o sacrifício do Senhor. Amém? Nós somos esses herdeiros do Senhor, a herança dos santos na luz. E Ele é que realiza tudo em nossas vidas. É Ele que nos faz idôneos. É Ele que restaura a nossa dignidade. Amém? Porque de maldito nós nos tornamos benditos como Ele. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos na cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. O qual nos tirou da potestade das trevas. Veja que coisa, né? Aqui Paulo está falando, damos graças ao Pai, porque Ele nos fez idôneos, restaurou a nossa dignidade para participarmos da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo que o Senhor nos tirou, o Pai nos tirou das trevas. E Ele nos transportou para o reino da luz, o reino do amor. Glória a Deus. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Pela fé nós temos os nossos pecados perdoados. Você crê que os seus pecados foram perdoados? Amém. Glória a Você Deus. crê assim? Amém. Glória a Deus por isso. O qual é a imagem do Deus invisível. Nosso Deus é um Deus invisível, mas é um Deus vivo, é um Deus que vive, é um Deus presente. Você crê que Jesus está aí? Ótimo, primogênito de toda a criação. Amém? Queridos, um reino de autoridade e de poder começa na igreja. Amém. Cristo ordenou que a igreja avançasse. Nós vamos ler hoje. Poder e autoridade está sobre a igreja, na unidade da igreja, na unidade dos filhos, dos santos, na unidade da família em Cristo, irmãos em Cristo, do nosso Cristo primogênito, aquele que foi unigênito, era único, mas se tornou primogênito, o primeiro de nós, filhos de Deus Pai. Glória a Deus. A igreja não é formada por gente fraca, gente raquítica, gente derrotada, gente medrosa, né? A igreja é formada por filhos fortes, Glória a Deus. porque a força vem dele. É formada por filhos corajosos, com espírito de intrepidez e ousadia, adquirido, conquistado pela autoridade. Amém. É isso que nós vamos ver hoje. A autoridade espiritual, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela avança porque ela tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e foi delegada a ela por Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, 18 e 20. Alguns de vocês, a igreja de Coríntios era algo que era uma luta de Paulo. Paulo amava aquela igreja, mas era uma luta com aquela igreja. Amém? Glória a
muito especial do Senhor. E a igreja de Corinto, então, trouxe muitos ensinos para nós e para Paulo. Ele está falando, olha, alguns de vocês se tornaram arrogantes, diga arrogantes. Como se eu não fosse visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, eu saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Veja que Paulo, ele estava enfrentando muitos problemas na igreja de Corinto com aqueles que se intitulavam alguma coisa. Sabe como é que é? Você tem uma liderança, tem um destaque, tem um pequeno cargo, um cargo grande, e aqueles que se tornam já arrogantes porque começam a se achar, sabe? Está se achando. Então, são aqueles que se acham poderosos, mas que na verdade não tem poder. Porque Paulo está dizendo assim: o que estão falando esses arrogantes? Que poder eles têm? Porque, queridos, palavras vãs, palavras por palavras, muitos bons argumentos, palavras que não são poderosas em Deus, elas são palavras. Palavras que não trazem transformação, não trazem significado, não trazem sentido. É isso que ele está falando. Pois o reino de Deus não consiste em qualquer palavra, mas de poder. Glória a Deus. De autoridade. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus sim tem poder, tem autoridade, mas qualquer palavra que esses arrogantes estão dizendo, não vale. Porque a palavra do arrogante normalmente é uma palavra vã. Então, às vezes a pessoa tem um cargo, recebeu um cargo, recebeu uma posição de destaque, como nós estamos falando, mas tem muito blá 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 e pouca autoridade, não é? Em Lucas 10:19 diz assim: o Senhor ele enviou 70, ele enviou os discípulos, né, os 70 de 2 em 2, e eles falaram, e Jesus falou: olha, podem ir, e eu lhes dei autoridade, diga autoridade, para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Vocês têm ideia do que é Jesus falar assim: olha, vocês podem ir, porque eu dou autoridade para vocês pisarem em cobras. Autoridade, queridos, é diferente, né, de imunidade. Eu vou dar imunidade para vocês pisarem em cobras. Não, eu estou dando autoridade, que quer dizer poder espiritual, poder contra todo poder do inimigo que não lhes fará dano. Você pode pisar em cobra, você pode pisar em escorpião, e sobre todo o poder do inimigo não poderá ir contra você. Amém? Porque eu estou delegando autoridade, só que Jesus estava delegando autoridade e ele foi conquistando. Nós já vamos ver isso. Porque a autoridade é conquistada. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque a autoridade o Senhor deu, mas ele é algo que o Senhor traz como uma conquista, um processo na minha vida e na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Em Marcos 16:18 diz a mesma coisa: pegarão os serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. O Senhor estava designando poder e autoridade. O poder, presta bem atenção nisso, o poder é dado a todos, aos que têm. Mas por que alguns não prevalecem contra o mal?
Senhor, olha, eu te dei autoridade sobre todas as hostes do mal, todas as hostes malignas. Se você pegar em serpente, se você tocar um motivo, nada vai te acontecer. Mas por que algumas pessoas, no corpo de Cristo, sobre todos aqueles que creem, sobre todos aqueles que foram salvos, não acontece isso? Porque não conquistaram a autoridade espiritual. O reino de Deus, Ele entrega poder, Ele entrega autoridade, Ele entrega sabedoria. Se quiserem sabedoria, já diz, peçam e o Senhor nos dará, mas muitos não pedem. Não tente as coisas porque não sabem pedir, pedem mal. Então nós precisamos prestar atenção do que realmente faz a diferença nas nossas vidas, daquilo que nós temos à disposição no reino de Deus, daquilo que Deus deixou para nós como herança, e nós não nos apoderamos, nós não tomamos para nós, nós não conquistamos, porque a autoridade e poder espiritual é uma conquista. Por isso a gente precisa prestar atenção como se conquista. Amém? E hoje você vai saber como se conquista esse poder e essa autoridade. Amém. Como você vai andar diferente no reino de Deus. Como você vai andar com discernimento. Como você vai andar com poder, com sabedoria. Contra todas as hostes do mal. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 3, 5. E eu amo esse versículo de Paulo. Como eu disse, a igreja de Coríntios era uma bênção. Trouxe tanto problema, que Paulo tirou grandes ensinamentos através da igreja de Coríntios. E lá, quando nós estávamos falando nos outros versículos, ele estava dizendo: olha, vocês pensam que eu não vou até aí? Porque eu tenho autoridade espiritual para ir aí. Aí eu vou ver quem é que tem poder e que não tem. Eu vou até aí. Ele estava usando a autoridade dele, não só apostólica, que foi dada por Jesus, mas como autoridade espiritual de discernir quem é que era verdadeiro e quem não era verdadeiro. E aqui em 2 Coríntios 10, 3, 5, ele está dizendo: é claro que somos humanos, na minha versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, preste atenção nessa tradução aqui. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos, ok? Nós somos humanos, mas nós não lutamos por motivos humanos, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Glória a Deus. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Outras traduções são carnais. São armas poderosas em Deus. Poderosas. Glória a Deus. Capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Glória a Deus. Ideias falsas são destruídas quando nós lutamos com armas poderosas. Glória a Deus. Do Senhor, poderosas de Deus. E destruímos ideias falsas e também todo orgulho. Diga, orgulho. Orgulho e arrogante. Similares aqui. Como lá no começo nós ouvimos, quem são esses arrogantes? Esses que se acham. Então sempre a palavra de Deus, ela vai falar sobre orgulho, soberba e arrogância que devem ser destruídas em nossas vidas. Glória a Deus. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Queridos, o orgulho deve ser atrofiado nas nossas almas, para que a humildade prevaleça, porque o orgulho, o ego, o nosso eu, meu interesse, a minha vontade, as minhas coisas, as minhas necessidades, as minhas bênçãos, isso impede de conhecer a Deus. E nós somos destruídos, como diz a palavra, meu povo é destruído por falta de conhecimento de Deus.
Nós somos reconciliados com o Pai. E quem é que conhece esse Pai? Você recebe uma herança. E qual é a herança que você tem na sua mão? Poder e autoridade. E o que você faz com isso? E como que você faz com isso? Para realmente você vencer o mal. Para vencer o mal que está na sua casa. Para vencer o mal que está no seu casamento. Para vencer o mal que está na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, no seu eu interior. Que não deixe que você seja feliz, que você seja pleno, que você entenda o propósito da sua vida e que você caminhe em paz, em alegria e justiça, porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como que eu não consigo vencer o mal se eu recebi tudo isso, se eu recebi poder e autoridade? Mas como? Então aqui, nossas armas são poderosas em Deus, capazes de destruir as fortalezas e assim destruirmos as ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A autoridade espiritual a qual você se submete é que vai definir a sua vida. Se é uma vida bem-sucedida, se é uma vida abundante ou não. Mateus 18, 1 a 7. Glória a Deus. Aleluia. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino? Veja só. Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes é você mudar a direção, mudar o entendimento, você converter, voltar para outra visão e não vos fizerdes como meninos. Ele está dizendo como fazer, como se comportar, como ser, como meninos. De modo algum entrareis no reino dos céus. Uau! Então, se nós não fizermos como os meninos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Mas como é que é isso? Que a gente tem que se converter igual os meninos, crianças? E se nós não fizermos como as crianças, de modo algum não entrarei no reino dos céus. Jesus está explicando para os discípulos, porque os discípulos fizeram uma pergunta. E ele não ficou bravo. Ele falou: que pergunta é essa? Vocês estão se achando? Não. Ele chamou lá o menino. Menino, vem cá. Aqui, Se vocês não se converterem e não fizerem igual como esses meninos, de modo algum entrarem no reino dos céus. Portanto, eu amo portanto e contudo. Porque sempre entra o portanto, contudo, o Senhor dá uma outra ideia, uma outra explicação. Clareia um pouco o exemplo. Portanto, aquele que se tornar, diga se tornar humilde. Glória a Deus. Aleluia. Como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu gosto dos contudos importantes. Então, portanto, se você se tornar humilde, que é o contrário do orgulho, dos arrogantes, né? Que o orgulho, o ego, impede você de conhecer a Deus intimamente. Os arrogantes têm palavras vãs ao vento, não têm poder. Mas se você se tornar humilde, como um menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, ao mim recebe. Quando você recebe
você é uma pessoa humilde. Não é humilde de dinheiro, não tem nada a ver com posição. É humilde de coração. Seja como eu, que o Senhor Jesus disse que eu sou manso e humilde de coração. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, ele está sendo bem claro. Aquele que escandalizar, que causar dano, que causar mentira, que caluniar, que trazer afronta a um desses pequeninos que creem em mim, são filhos do Senhor. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma mão de azenha, uma pedra de moinho, sabe? Aquela pedra gigantesca para você se amarrar no pescoço, uma pedra de moinho e submergir nas profundezas do mar. Uau! Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí ele diz algo interessante, ele fala assim, porque é mister, porque é necessário que venham os escândalos. Veja só, Jesus está dizendo assim, ai daquele, por meio de quem vier os escândalos, ok? Ai daquele. Mas ele está falando também assim, é necessário que venham os escândalos. É necessário. Ele permite que venham os escândalos. Nossa, mas por quê? Veja só. Jesus estava ensinando a eles a ter autoridade espiritual. Glória a Deus, aleluia. Se tornar humilde. Como os meninos. Você já viu as crianças? As crianças assim, quando eles estão brincando na sua casa, não sei se quem tem criança, e às vezes tem lá um brinquedo, está na praia lá, está lá na praia, tem uma bonequinha, um caminhãozinho, junta dois, um pega na caçamba, outro pega na roda, outro pega, começa a disputar o caminhãozinho, outro puxando o cabelo, puxa o outro pega aqui, né? Começam a brigar. Mas aí vai os pais, separam, está tudo bem, mas você pensa que eles não vão mais se falar, né? Vai para cada um do canto. Não. Eles viram, pegam outro brinquedo, começam a brincar de novo e vão brincando e vão ali se entendendo, não guardam mágoas, né? Agora veja só, o que isso quer dizer? Que eles têm humildade. Por que, gente? Porque eles não têm arrogância, porque eles não têm soberba do que são os bens deles. E as crianças nos ensinam a superar os traumas de relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você se torna humilde como a criança, você se torna como um daqueles pequeninos que tem um lado emocional mais ingênuo, Glória a Deus. ainda sendo formado. O Senhor está comparando, olha, eles têm capacidade de superar traumas emocionais, eles têm uma emoção diferente da de vocês, que já está adoecida, que já está com muitos nós. As crianças resolvem muito bem, porque eles são humildes e eles têm uma forma de se relacionar diferente. Glória a Deus. Então sejam como esses meninos. Sejam como esses meninos, humildes, inocentes de certa forma, não são arrogantes dos seus bens, dos seus cargos, das suas posses. Amém? Mateus 7:28. Jesus estava ensinando.
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Glória a Deus. E não como os mestres da lei. Sabe que você pode conhecer pessoas que sabem muitas coisas, né? Conhece muita Bíblia, conhece versículo, conhece. Eu não decoro assim, não, em tal versículo, em tal número, em tal aquilo, em tal página. Tem gente que sabe tudo. Tem muito conhecimento. Talvez como muitos escribas daquela época. Mas você nota que a pessoa não tem autoridade espiritual. Porque como é que é conquistada a autoridade por Deus? Quando a gente se domina a Deus, quando a gente se submete à autoridade. E era isso que o Senhor estava ensinando. O que ele ensinava com autoridade? Porque ele tinha veracidade naquilo que ele estava falando. Porque ele era totalmente verdadeiro. Ele era totalmente cheio de graça. Ele era totalmente amável. Ele era totalmente, trazia um sentido daquilo que ele dizia, trazia vida nas pessoas. Ele tinha vida em abundância nas suas palavras, porque eram palavras de poder. Porque a palavra de Deus é palavra de poder. Então a presença do Senhor tinha autoridade porque ele falava a verdade. Ele é a verdade. Aleluia. Então, quando nós entendemos, conhecemos aquilo que nós temos à nossa disposição, a nossa herança, quando nós entendemos quem nós somos, quem Ele é e quem nós somos através dEle, então nós temos a autoridade espiritual. Aonde nós formos, nós vamos ser diferentes. Aleluia. E ele está justamente explicando para os meninos que a autoridade espiritual tem a ver, queridos, com aquilo que você se torna, tem a ver com o plano celestial de lei. Porque o plano celestial conhece você. Jesus conhece você e o inimigo também conhece você. O inimigo sabe quando algumas coisas te irritam. O inimigo sabe quando você tem medo de alguma coisa. O inimigo sabe aonde é a sua fraqueza. E Jesus esquadrinha o seu coração e as motivações do seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a autoridade espiritual que você vai conquistar com Jesus através da sua humildade, através de ser como meninos não arrogantes, através de trazer perdão facilmente, como uma criança perdoa facilmente. Isso vai te trazer autoridade e poder espiritual. Glória a Deus. É uma conquista, é um processo. Amém? Mas lembre-se que vem os escândalos. Lembre-se que vem as afrontas, vem as calúnias, vem as mentiras. E que Deus permite. Mas tudo isso Ele permite para que você, em cada momento desse, adquira níveis mais altos de autoridade. Cada vez que você vai vencendo humildemente essas afrontas, essas calúnias. Mas ai por meio de quem vier as afrontas, as calúnias, as mentiras. Não importa por meio de quem veio. O que importa é que você supere. Glória a Deus. Como que eu supero? Vamos ver. Poder, queridos, como eu falei, tem muitas vezes a ver com o cargo que as pessoas recebem. Né? Então alguém vai lá, faz uma provinha e passa como professor. Professor, passei, agora eu tenho um emprego de professor. A pessoa pode ter muito conhecimento. Chega lá na aula, conhece tudo que ela vai dar, o professor, ele tem todo o esquema, tudo,
dá aula, mas muitas vezes ele não tem autoridade sobre aqueles alunos. E é uma bagunça, ninguém escuta. Todo mundo, quando é o professor vira, né? Todo mundo jogando papelzinho. Ninguém respeita o professor. Começa a dar risadinha. Mas tem professor que conhece, que tem um conhecimento, que tem uma autoridade, que quando entra na sala de aula, todo mundo senta para ouvir e falar: oh, eu quero ouvir o que ele tem dizer, porque tem sabedoria, porque ele tem sentido no que ele explica, porque eu entendo tudo que ele fala, porque essa pessoa me esclarece muitas coisas. Eu quero aprender tudo com esse professor. Quem já viu isso? Então, muitas vezes o professor que tem um cargo, ele fala: vocês vão tirar tudo zero, porque vocês não estão se comportando. Eu vou dar zero para vocês todos. Ele usa o cargo como poder. Ele até tem o poder de dar zero para todo mundo, mas ele não tem autoridade mais. Por quê? Porque a autoridade espiritual também é conquistada, queridos, no dom, na paixão, no propósito. Tem gente que tem propósito de dar aula, tem gente que tem o dom de dar aula. Então a autoridade também vem com aquilo que você faz muito bem, para aquilo que você foi direcionado a fazer. Se é para pregar o Evangelho, eu posso não pregar bem, mas o dom que é, todo vem dele, dele para ele. Eu não sou nada se não vier tudo dele. Eu estou aqui simplesmente como um instrumento dele, é um dom que ele me deu. É uma paixão que eu tenho de estudar, é uma paixão que eu tenho de explicar. Por isso que talvez vocês entendam o que eu estou explicando, porque a paixão que vem é dele também. A chama que acende meu coração também vem dele, porque por mim mesma não seria possível. Amém? Então toda a glória é dele. E a autoridade espiritual é conquistada porque eu me disponho. Eu me disponho a buscar, eu me disponho a me humilhar. Quando eu vejo que o meu ego está se levantando, eu me rebaixo e peço perdão. Porque é uma luta contra a carne. E as armas nossas não são carnais, não são do mundo, são espirituais. Então eu preciso atrofiar o meu orgulho, eu preciso atrofiar o meu ego. Todos os dias. Porque se me aplaudem, se me elogiam, eu preciso prestar atenção nos elogios e nos aplausos. Por quê? Porque eu preciso atrofiar o meu orgulho, a minha arrogância. Compreende? Então, muitas vezes, queridos, a autoridade é diferente simplesmente de um cargo, de um poder. Autoridade, você vê numa pessoa, quando a pessoa entra, você sente a diferença da postura, do respeito. Você sente quando as pessoas reconhecem a autoridade, não é verdade? Tem líderes, tem pastores que muitos não reconhecem a autoridade. Muitos são colocados como liderança simplesmente por afinidade, por amizades, mas não pelo Espírito. E é uma luta da pessoa, porque a pessoa às vezes não consegue, porque aquilo não é propósito, porque aquilo não é dom que Deus deu. E a pessoa busca, mas não tem autoridade espiritual contra todas as obras do mal, contra o maligno, contra as investidas, contra as afrontas, contra os calúnios, porque na primeira afronta cai, desiste. Na primeira calúnia cai, desiste. Mas aqueles que têm autoridade permanecem porque falam: uau, nós cristãos somos perseguidos mesmo, nós cristãos somos caluniados mesmo, mas nós somos mais que vencedores, porque maior que está em nós do que está no mundo. E a gente permanece porque as calúnias virão, porque as perseguições virão, mas é por meio de quem veio, porque nós vamos vencer. Mas aquele por meio de quem veio a calúnia, então há juízo.
E é Deus permitindo para que você atinja níveis mais altos de autoridade espiritual. Glória a Deus. Autoridade espiritual que vai te dar poder para resistir o mal, resistir o pecado, Amém. resistir o orgulho, resistir o ego, resistir a procrastinação de não vir ao culto no carnaval. E de fazer um esforço, não, eu vou. Eu tenho um encontro com o Senhor, eu tenho um comprometimento, eu tenho um encontro com Jesus domingo na igreja, eu tenho um encontro com Ele, na presença dEle, para ouvir a palavra dEle e fazer a diferença lá fora. Glória a Deus. Amém? Amém. Já viram pais que têm a sua posição de pais? Eles teriam que ter autoridade, não é verdade? Mas quantos pais chegam com os filhos estão bagunçando e não obedecem, eles falam, agora eu vou tirar o seu celular. Essa semana você fica sem celular, hoje é domingo e vocês não estão me obedecendo, então eu vou dar um castigo para vocês. Sem tablet, sem celular. Chega na segunda-feira, bom, vou te devolver, vai. Só essa semana, hein? A semana que vem te dou outro castigo. Vão perdendo a autoridade. Porque não sabe. Não tem autoridade, não sabe educar seus filhos, não sabe se posicionar, não sabe o poder que tem na oração contra todo mal, Glória a Deus. contra toda contenda dentro de casa, contra toda desobediência dentro de casa, contra toda invasão do inimigo. Semana passada nós falamos sobre as portas, a reconstrução do templo. As pessoas não têm portas, as pessoas não têm muro, entra qualquer coisa. Os muros e as portas assoladas, as portas queimadas, e o inimigo entra nas nossas casas porque não tem proteção, porque não tem limite, porque não tem autoridade, não tem poder, porque não conhece a aliança, porque não se unem, não se submetem à autoridade máxima que é Jesus Cristo. Então, voltando lá no Mateus 18, que diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino, não é verdade? Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. O critério de Jesus para se ter autoridade é ter humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, uma das matérias-primas da autoridade é a humildade, amém? Guarde isso, guarde bem isso. E que a humildade espiritual é aquela que dá autoridade para você superar traumas de relacionamentos e de ofensas. Guardado isso? Então, cada vez que Deus quer trabalhar na sua vida e te dar maior nível de autoridade, é mais ou menos como a gente pede paciência. A gente pede paciência para Jesus, Ele dá mais problema, para a gente ter mais paciência, não é? E se a gente pede mais autoridade para Jesus, Ele dá uma dose maior para você ser mais humilde. Ele dá uma dose maior de ofensa, Ele dá uma dose maior de perseguição, Ele dá uma dose maior de crítica, Ele dá uma dose maior de afronta, para que você não se torne orgulhoso. E cada vez que você passa uma afronta, cada vez que você passa uma crítica, cada vez que você passa uma perseguição, em vez de você se apequenar, em vez de você se colocar acuado num canto, em vez de você ficar com medo, ficar magoado, você precisa se levantar em autoridade espiritual e dizer: eu vou resistir, porque eu sei quem é que é o meu Deus, o meu Salvador, o Deus poderoso, o Deus justo e fiel, o Deus de graça e de misericórdia, que derrama sobre a minha vida poder e autoridade e justiça. Glória a Deus. Amém? Pois é necessário que essas coisas ocorram para que eu me torne humilde, para que eu busque mais, para que eu jejue mais, para que eu guerreie mais e para que eu venha com o espírito de intrepidez, com o espírito de ousadia, de coragem e de enfrentar todas essas mentiras, essas calúnias em oração, em autoridade espiritual, porque eu busco é de cima para baixo. Glória, aleluia.
você se quebranta, mais você busca, mais você conhece Deus, mais humilde você se torna. Então é necessário que venham os escândalos. E no verso 8 do 18, diz assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta. Veja Jesus como está falando. Se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Jesus te dá autoridade, querido, para você resistir o pecado que você tem. E Ele está falando: seja radical, cara. Seja radical com o teu pecado. É adultério? Encerra. É mentira? Para agora de mentir. É corrupção? Para agora. Você tem essa autoridade em mim para parar. Mas é preciso uma decisão, é preciso uma renúncia, é preciso uma escolha, porque há poder de mim sobre você para você lançar fora. E lança fora para que você não venha escandalizar, para que você não venha envergonhar meu nome. Resista, renuncie para que isso cesse, porque há poder. Mas eu não consigo. Consegue. Em mim você pode todas as coisas. Ele está dizendo. Então Jesus está dizendo: eu dou autoridade para você conquistar. Eu sei que você está passando vergonha, eu sei que você está passando afronta, eu sei que você está passando perseguição, mas ei, se levanta. Eu te dei poder contra todas as hostes malignas, todas as hostes do mal. Você tem autoridade para resistir, para lançar fora o teu Glória a Deus. Ele te dá meios de autoridade. Sabe que quando você recebe do Senhor, algo que você precisa resistir, que o Senhor te tira o dinheiro, te tira o emprego, te tira a posição, você aceita essa afronta. Você até aceita, mas dura coisa é quando a afronta vem de baixo para cima, quando a afronta vem de um liderado, quando a afronta vem de um funcionário, quando a afronta vem de um cônjuge, quando a afronta vem de um pai, de uma mãe, de um irmão em Cristo. É dura coisa, não é? A dor é muito grande. Parece que passa um rolo compressor nas nossas vidas de dor. Quando você é traído, quando você é caluniado. E é nessa hora, de maior dor, é nessa hora que você vai escolher como é que você responde para o céu. Como é que você adquire autoridade? Porque, queridos, Jesus, quando ele foi para o deserto depois do batismo, ele foi para o deserto e passou 40 dias em jejum. Satanás chega para ele e diz: olha, transforma essas pedras em pão. Ele foi tentado. Se você é filho de Deus, olha, se você tem mesmo essa posição de filho, se você tem essa autoridade de filho, então transforma essas pedras em pão. E Jesus estava com fome realmente, mas Jesus, para quem que ele entrega a honra, a glória? E ele se humilha para Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele traz a honra para o Pai. Ele traz a palavra profética da verdade poderosa. Então ele adquire autoridade, porque ele honra o Pai. Consegue entender? Ele se humilha, sendo Deus, ele se humilha. E então ele adquire, porque mesmo ele, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se mesmo tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Ele foi se humilhando, se humilhando, se humilhando, se humilhando cada vez mais, para depois dizer: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Glória a Deus. Ele ressuscita. Quando ele estava para ascender ao Pai, ele disse para os discípulos: ei, toda a autoridade foi me dada e eu agora delego para vocês. Aleluia, Jesus. Toda a autoridade no céu e na terra é delegada para vocês, porque eu adquiri na cruz, na morte de cruz, na pior morte, humilhando-me, mesmo sendo Deus. Essa autoridade contra todo o mal, contra o pecado, contra tudo que é contra a sua vida, contra o seu coração, contra as suas emoções, contra o pecado. Se você tomar veneno, se te injetarem veneno, nenhum mal vem sobre você. Sabe quando te injetam veneno? Nenhum mal vem sobre a sua vida. Porque há um propósito de vida sobre você. Há uma obra que Ele quer completar na sua vida e Ele vai completar. E os anos que você tem que viver, você vai viver. E aquilo que Ele tem para você de alegria, de paz, de vencimento, você vai vencer. Você vai ser mais que vencedor, porque é Ele que faz e realiza todo o querer em você. Consegue entender, gente? Então isso é maravilhoso, porque Ele conquistou para nós. E agora Ele está ensinando os discípulos a conquistarem essa autoridade espiritual, esse poder espiritual que dá conhecimento e discernimento de todas as coisas. E por onde você vai andar, você vai andar de cabeça. Glória a Deus. Sem medo, sem vergonha. Porque Ele nos fez, a palavra diz, nos fez idôneos. Ele restaura a nossa dignidade. Ele está falando: o Senhor nos fez idôneos e nos deu a herança dos servos da luz. Olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. É o maior exemplo das nossas vidas. Ele é o maior exemplo. Quando você começa a se achar, quando você começa a se soberbecer, o seu ego começa a aparecer, ficar mais forte que a sua humildade. Começa a prestar atenção, quebranta o seu coração. Se lança, se joga nos pés da cruz, amém? Glória a Deus. É Ele que faz e realiza tudo em nós. Veja, uma outra pergunta que os discípulos fazem. Essa pergunta primeira, né, eles fazem: quem é o maior no reino dos céus? Agora, eles perguntam: mestre, por que o Senhor fala em parábolas e nós entendemos? Mas os mestres da lei, eles não entendem. E Jesus responde: por causa da dureza de coração. A dureza de coração. O orgulho, porque eles achavam que conheciam muitas escrituras. O orgulho, porque eles tinham posição diferenciada das outras pessoas. Porque eles tinham vestes diferentes. Porque eles eram reverenciados, os mestres da lei, os sacerdotes, os fariseus, que conheciam muitas coisas. Eles tinham dureza de coração. E a dureza de coração impede de entender a palavra de Deus. Por isso que a palavra diz: quando nós nos tornamos humildes, as fortalezas da mente de Satanás são quebradas, as falsas ideias são quebradas. Glória a Deus. E nós conseguimos conhecer o nosso Deus através do Espírito Santo de Deus. Quando
nós nos humilhamos, mas a dureza de coração dos fariseus impedia de que eles soubessem a verdade. Deus é tão misericordioso, Jesus é tão misericordioso que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Não é? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quando você conhece muito da palavra de Deus, muito lhe será cobrado. Há uma responsabilidade sobre a sua vida que você conhece a palavra de Deus. Mas no tempo da ignorância, o Senhor não leva em consideração. Então, a graça do Senhor Jesus é tão maravilhosa que Ele falava em parábolas, porque a dureza do coração deles não ia conseguir entender o que eles estavam falando, porque eles teve o tempo deles de compreensão quando ele se quebrantasse, como Nicodemos se quebrantou e buscou a verdade, buscou Jesus humildemente na calada da noite, mas Nicodemos buscou a verdade, abriu o coração e disse: Jesus me explica. Glória a Deus. E aí, quando Jesus explicou, ele entendeu. Porque isso Deus maravilhoso. E nós que cremos no Senhor e nos humilhamos, temos discernimento de todas as coisas, porque o Senhor dá àqueles que conhecem, aqueles que são seus filhos, aqueles que se humilham, se submetem à palavra de Deus. A palavra dele é compreendida e nós temos discernimento de todas as coisas, porque o Pai revela os seus filhos segredos. Não é verdade? Filhos maduros recebem do Pai instruções, mas filhos imaturos não. O Senhor não vai contar coisas profundas para filhos imaturos, mas filhos maduros provados nas perseguições, provados nas calúnias, provados nas críticas, provados nas afrontas, são aqueles filhos maduros que estão prontos para receber coisas do alto, coisas profundas, coisas poderosas, segredos do Pai, que Ele só revela aos seus filhos que eles comem. Glória a Deus. Uau! Mas é nisso que vem as afrontas. Ser manso e humilde como Jesus não é ser bobo. Jesus mostrou isso lá no templo, quando Ele quebrou tudo. Na verdade, Ele também confrontou os mestres da lei. Ser manso e humilde é um processo. É um processo que você vai conquistando com o Senhor. Às vezes, quem já passou por isso, vai trabalhar num lugar é cheio de pessoas ímpias, pessoas descrentes, pessoas que não valorizam a nossa fé, que não valorizam a nossa comunhão com o nosso Deus. Quem já foi trabalhar num lugar desse? E lá neste lugar, nós somos muito afrontados, nós somos muito criticados, nós somos muito envergonhados, né? Afrontados, criticados, caluniados. E o inimigo vai fazendo para que a gente desista do lugar. E muitas vezes nós somos únicos ali, e tem um monte de gente, né? Que não crê em Jesus, e a gente se sente uma mosquinha, né? Mas quando a gente se mantém ali, sabe que Deus te colocou ali por um propósito, quando você prevalece firme e você continua manso, você continua humilde, e as pessoas vão afrontando, tem uma hora que todo mundo começa a falar: mas puxa, o cara é legal. E ele começou a prestar atenção na nossa postura, na nossa fala, e as pessoas começam a ser atraídas pela mansidão, pela humildade, porque a nossa mansidão, a nossa humildade, a nossa oração, a nossa autoridade espiritual vai quebrando o jugo. A gente vai orando, a gente vai jejuando, a gente vai adorando o Senhor, que vai quebrando o jugo naquele ambiente. Por causa da nossa luz, uma única luz dissipa todas
críticas, os olhares dos vizinhos e toda a afronta do inimigo. Porque é ali que você mostra quem você é. Como você responde? Por isso que o plano celestial te lê. Como você responde quando você está certo? E como você responde quando você está errado? O plano espiritual vai te ler se você é manso ou se você é humilde. E se você vai pela força do teu braço ou não. E chega mais uma pergunta para Jesus em Mateus 18. Chega mais uma pergunta do nosso querido Pedro. Quem ama Pedro? Pedro. Pedro muito afoito, sempre muito curioso. E pergunta: quantas vezes, Senhor, eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus, muito agradável, disse 70 vezes 7. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como quem pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão sobre ele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que ele pagasse a dívida. Então veja só, esse homem tinha sido perdoado da sua dívida. Ele até estava certo de cobrar o conservo. Ele até estava certo. Mas veja, não é porque ele estava certo que ele podia usar de justiça, sendo que ele havia sido perdoado. Então Jesus está ensinando aqui o quê? Ele se esvaziou, se humilhou em morte de cruz, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Senhor está ensinando que não é porque você está certo que você não deve perdoar. Às vezes você vai estar certo, mas o Senhor quer que a gente perdoe, porque essa é a linguagem do reino dos céus, porque nós fomos muito perdoados. Glória a Deus. Perdoar é a matéria-prima da humildade, que produz autoridade espiritual. A humildade produz autoridade e gera honra. Honra ao Pai. Honra à autoridade a qual você se submete. O céu não nos favorece para nos dar razão. Não é isso que o céu deseja. O céu deseja que eu e você sejamos livres, livres de toda condenação, livres para amar, livres para perdoar, livres
para viver a vida abundante. Livre-se para viver a eternidade com Ele. Não é porque você está certo que você pode exercer justiça pelos seus braços. E aí você escolhe se você quer ter razão ou você quer ser livre. Glória a Deus. Então, queridos, o céu vai contabilizar como eu me comporto quando eu estou certo e como eu me comporto quando eu estou errado. Como que você se comporta quando você está errado? Você pede perdão? Você se submete? Você se humilha? Honrando o próximo verdadeiramente, você pede perdão e você perdoa a maledicência? Como honramos a Deus? Honramos a Deus pela fé, honramos a Deus pela obediência, honramos a Deus porque é um Deus que se faz presente, não é? Aleluia. Deus se faz presente na sua vida? Amém. E Deus é um Deus invisível? Lembra no começo? É um Deus invisível? Ele está presente? Amém. Glória a Deus. E como você se comporta quando você está errado, quando você peca? Por exemplo, quando duas pessoas se encontram para falar mal, para tramar alguma malignidade contra o chefe, malignidade contra o pastor, malignidade contra o cônjuge. E se Jesus estivesse sentado ali? Se Jesus não fosse invisível? Porque eu acho incrível, né? Porque o Deus é um Deus invisível e por isso que as pessoas pecam. Porque já pensou ali, o casal está brigando, discutindo, gritando, está na mesa ali. E se Jesus estivesse sentado junto, visível? Será que as pessoas iam brigar dessa forma? Jesus está aqui, né? Tentando ver quem é que vai renunciar primeiro, para ver quem é que vai ser livre. Livre da condenação. Mas não aquele que quer ter razão. Você escolhe se você quer ter razão ou se você quer ser livre. Mas se todo o seu pecado Jesus estivesse ali visível, né, do seu lado, você vai ali fazer uma corrupção. E se Jesus estivesse ali visível, você pecaria? Não. Adultério. Será que alguém vai enganar o seu esposo, a sua esposa? Vai sair com uma outra pessoa, junto com Jesus? Jesus vai para o restaurante. Jesus vai dormir junto. Você crê que o nosso Deus é um Deus verdadeiro? Amém, Jesus. Glória a Que é Deus. presente? Glória Está a com Deus. você em todos os momentos. Quando você pega, quando você recebe afronta, ou quando você afronta, quando você recebe calúnia, ou quando você calunia, aí é que o céu vai te ler. O céu vai ler a sua autoridade, vai ler o seu poder na sua oração. E a sua oração vai subir mediante se você perdoou ou não perdoou. Glória a Deus. Perdoar é a matéria-prima da humildade, que produz autoridade e gera honra. Glória a Deus. Porque aquilo que você faz no secreto, Jesus vê e te honra em público. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Por isso, querido, tem uma palavra muito maravilhosa aqui. Quando o trigo está pronto para a colheita, o joio também aparece. Quando você se destaca em algum dom da igreja, você se destaca e vai colher frutos, e você estudou muito, se preparou para louvar, se preparou para estudar, se preparou para isso, você começa a crescer espiritualmente na igreja, né? Então o trigo vai dar fruto, o joio também aparece. Aparece como barro, o trigo com grãos, com frutos.
se destaca quem é joio e quem é trigo. E o joio vai trazer oposição ao seu destaque. E aí que vai entrar o que realmente, como você se comporta com a autoridade espiritual, perdoando, perseverando e continuando, indo até o fim, enfrentando com ousadia, enfrentando com coragem, enfrentando de cabeça erguida, ou desiste. É aí que o plano espiritual te lê e te vê como vencedor ou perdedor. Te vê como aquele que vai entrar no reino, que é como menino, ou não vai entrar no reino, porque não é como menino. Aleluia. Queria que você refletisse sobre isso. 70 vezes 7. Receba autoridade. Receba poder. Glória a 70 Deus. vezes 7. Porque quem te honra é aquele que te criou para uma expressão, para um propósito. Fique de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Porque hoje nós aprendemos, Senhor, o quanto é importante nós nos humilharmos diante de Ti, o quanto é importante, Senhor, nós nos submetemos à Tua autoridade, Senhor. Nos submetemos, Senhor, a verdadeiramente, Senhor, a exercer o perdão, porque o Senhor nos perdoa. A sermos humildes, porque o Senhor se esvaziou e humilhou-se como servo, entregou-se à morte de cruz. E Senhor nos ensina cada dia mais a sermos como meninos, a buscarmos, Senhor, a força em Ti, porque os meninos obedecem aos seus pais, e nós queremos Te obedecer, Senhor, perdoando. Queremos resistir à autoridade de dias maus, resistir com a autoridade, Senhor, por todo o pecado e renunciar, Senhor, tudo aquilo que vai contra a Tua palavra. Senhor, nós somos mais que vencedores em Ti, porque nós temos autoridade para resistir o mal. Nós somos luz do mundo e nós não queremos, Senhor, por meio de nós vir os escândalos. Nós desejamos, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, temos a Tua força e humildemente receber de Ti autoridade e poder contra todas as hostes malignas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por onde andarmos, queremos ser luz, queremos ser mansos e humildes, mas temos autoridade na palavra, temos autoridade nas nossas orações, e que as nossas orações cheguem a Ti como incenso suave, Senhor. Porque queremos ter discernimento de todo o mal. Queremos, Senhor, orar com poder e autoridade para fechar as brechas das nossas casas, das nossas famílias, das nossas finanças, da nossa saúde, Senhor, do nosso trabalho, dos nossos dons. Queremos, Senhor, praticar os nossos dons livremente, livre de condenação. Por isso que nós nos ensina a perdoar, nos fortalece para perdoar o imperdoável, porque nós somos imperdoáveis, mas o Senhor se colocou na cruz, morreu, verteu o seu sangue e a sua carne, Senhor, para que pudéssemos ter perdão. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. E queremos ter essa autoridade espiritual, Senhor. Poder, Senhor, contra o mal. Poder sobre a ganância. Poder sobre a arrogância, Senhor. Atrofia toda arrogância, Senhor. E queremos ter mais intimidade contigo, nos aquebrantar mais a mais e mais e mais diante do Senhor. Nos humilharmos mais ao Senhor, para que possamos adquirir níveis mais altos de autoridade contigo, Senhor. E as nossas palavras não serão vãs. Toda palavra que sai da nossa boca, Senhor, de acordo com a Tua palavra, ela não voltará vazia, mas ela cumprirá para aquilo que ela foi designada, Senhor. E nós seremos, Senhor, verdadeiramente como carvalhos de justiça, Senhor. Inabaláveis na fé, inabaláveis na coragem, na intrepidez, na ousadia de
vamos nos tornar como meninos humildes em nome de Jesus. Amém, Senhor, nos faz assim, Senhor, nos envia, Senhor, com autoridade para evangelizar. Senhor, nos envia com autoridade, Senhor, para pisar em serpentes e escorpiões, que não fará mal a nós. Nos ensina, Senhor, nos ensina a vencer todo o mal, a resistir todas as tentações, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. E todos digam amém. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, agradecer. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Eu passei para vocês uns áudios de oração. É muito importante que vocês tenham esses áudios